Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de que me chames teu filho. Levantando-se, foi ter com o pai. Vinha ele ainda longe, quando este ouviu, e, tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 18 a 20. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejamos, na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Emmanuel na obra Justiça Divina. Meta do dia: compaixão no lar. Torne mais suave o dia do familiar em provação. Sugestão para sua prece: prece pelos familiares em sofrimento ou provação. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos familiares que estão passando por provações, nossos familiares que se encontram em situações de expiação, em dores e sofrimentos, e também aqueles que se encontram acamados, entristecidos, que o seu amor, Jesus, possa estar com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é dia de iniciarmos o tratamento espiritual em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Anda triste, deprimido, com ideações suicidas, já tentou o suicídio, está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, dificuldades para dormir, está envolto na raiva, no ódio, em mágoas, briga constante no ambiente familiar, brigas entre marido e esposa, entre filhos, no ambiente de trabalho, no trânsito, está envolto nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, da gula, na viciação dos jogos. Você já pensou em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita, os Amigos da Paz, que está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a carta de Tiago. Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento. Carta de Tiago, capítulo 3º, versículo 1º. Ensinar. Ensinar alguma coisa traz consigo uma responsabilidade direta. Se ensinas o bem a uma criatura que não o conhece,
É justo aguardar do discípulo a interrogação quanto ao teu modo de agir. Fora dos liames da terra, consideramos como é difícil ensinar aí com proveito. Desde os primórdios da organização social, o homem compreendeu que o vento leva as palavras, que não são difíceis os longos discursos, que é fácil a fórmula dos votos de prosperidade. Entretanto, é indispensável que os homens aprendam a viver uns com os outros. Tiago foi divinamente inspirado em seu apelo. Ele recomenda para que muitos não se arvorem em mestres, sabendo que hão de receber juízo mais sério. O apóstolo não se referiu a todos, porque sabia que alguns necessitam da coragem de testemunhar de si próprios no caminho mais rude. Falou para os levianos e ignorantes que não pesam o valor do que dizem. Os que ensinam verdadeiramente entendem o divino valor das palavras, conhecem o elevado preço das aquisições espirituais, não criticam, porque sabem quanto é precioso e difícil o esforço pessoal, não dão conselhos senão quando requisitados a isso. Porque, cientes de quanto é fácil falar e quão penoso agir entre as incompreensões do mundo, sempre prontos a defender os outros, silenciam quanto à própria defesa por compreenderem que pertencem a Deus. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Luz no Caminho, da editora Cultura Espírita União. Meus amigos, lendo um pouquinho antes a carta de Tiago, lá no seu capítulo 3º, no primeiro versículo, nós vamos sempre buscar o que está por trás, né, das ideias de Tiago, o que é a preocupação dele. E nós temos que pensar também, porque eu sempre estudo, eu tenho outras traduções da Bíblia, mas eu sempre uso como base referencial a tradução da Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia na sua tradução, é a mais perfeita, dentre as mais de 20 traduções que nós temos de Bíblia. Muitas Bíblias destroem o Evangelho, muitas Bíblias falseiam os ensinamentos dos antigos, lá da época dos judeus. Então, nós temos que ter muito cuidado. E é dentro disso que eu quero falar também nessa fala, aproveitando a fala de Tiago. Ele diz, então, no capítulo 3º, no primeiro versículo: Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. E é importante lembrar que na Bíblia da Jerusalém, na lateral dos textos, não tem como eu mostrar, mas na lateral aqui dos textos, existem em outros livros da Bíblia que a gente pode buscar. E aqui ele cita para nós o Mateus capítulo 23, versículo 8, que Jesus chama a atenção das pessoas no cuidado que tem aqueles que querem ser chamados de mestre.
Tem aqueles que não têm condições, não têm moral, não têm estrutura nenhuma e querem ser chamados de mestre. Ele diz assim: quanto a vós, não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando nós assumimos esse compromisso de estar à frente de uma organização religiosa, de um agrupamento religioso, para que a gente não desvirtue os ensinamentos de Jesus. Porque aquele que muito foi confiado, muito será cobrado, já diz Jesus. Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando nos arvoramos em ser mestres, né? Porque mestre é somente um, já disse Jesus. E aí é interessante que o Tiago coloca na sua carta, ele diz assim: aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. E depois ele vai continuando, vai falando que se você quer domar um cavalo, você coloca a, a, os aparelhos, o freio, na boca do cavalo. Então você leva o cavalo para onde você quer ir. E tem um objeto, um órgão que nós colocamos, que tem na nossa boca, que vai nos levar para caminhos bons ou caminhos tortuosos, depende de como a gente utiliza este órgão, que é a língua. Então, a língua, ela é que vai comandar todo o nosso corpo, todas as nossas ações. Esse é o cuidado que devemos ter. Porque o Emmanuel traz aqui para nós que, quando o Tiago escreveu, ele escrevia para aquelas pessoas que são levianas, que são ignorantes, que não estudam, que não têm, por trás dela está a maldade. E aí elas querem utilizar da língua, da comunicação, para usurpar os ensinamentos de Jesus, para danificar, para torcer os ensinamentos a seu bel prazer. É isso que nós temos que ter cuidado. Tem muitos irmãos responsáveis por agrupamentos religiosos que estão desvirtuando os ensinos de Jesus. Então, esses são os falsos pastores, são os anticristos propostos lá na Bíblia. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela. Por isso que as pessoas mais ignorantes, que é aquelas que não estudam, que não vão atrás, são fáceis de ser manipuladas e de ser levadas para caminhos tortuosos. E aí é onde que elas sofrerão muito, mas aquele que foi responsável, ou aquela que foi responsável na condução desse agrupamento para o mal, responderá por isso, de maneira muito dolorosa. E muitas vezes pode até vir em situações, porque às vezes a gente começa já, vamos colocar o termo dessa maneira, pagar os nossos débitos ainda nesta encarnação. Mas às vezes podemos, numa encarnação futura, ter que reparar o mal que nós fizemos quando a gente utilizou mal a nossa língua, que nós deturpamos os ensinamentos. Aí podemos vir com dificuldades na fala, podemos vir com dificuldades para ouvir, podemos vir com dificuldades neurológicas sérias, porque nós utilizamos um poder que não merecíamos ter aquele poder por causa da nossa imoralidade, destoamos todos os ensinamentos de Jesus, levamos muita gente para o precipício, porque destoamos do Cristo. Então, nós temos que ter responsabilidade quando estamos à frente das crianças,
no ensino às crianças, na evangelização. Temos que ter responsabilidade na condução do trabalho que foi colocado em nossas mãos, dentro de uma casa espírita ou de qualquer outro agrupamento religioso. Então, é uma questão séria, não é só porque, eu quero falar e pronto. Os espíritos disseram que é para eu falar. Será que foram espíritos sérios mesmo? A gente às vezes utiliza desses termos, né? Os espíritos me orientaram, não sei o quê, para poder chamar a atenção das pessoas. Olha, eu fico recebendo orientação dos espíritos, né? E tal, e tal. Às vezes são coisas da nossa cuca mesmo, né? Então aí a gente utiliza desses artifícios ou às vezes realmente são de espíritos sérios, mas às vezes também são de espíritos bandoleiros que querem ver você se dar mal. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai abrir a nossa boca para falar, porque nós podemos estar desvirtuando os ensinamentos de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece e continuar a nossa tarefa. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Bondoso Jesus, queremos colocar em tuas mãos nesta manhã todas as lideranças religiosas, sejam espíritas, sejam de outros meios religiosos, sejam cristãos e não cristãos. Colocamos em tuas mãos, Jesus, os evangelizadores, os instrutores, os médiuns, todos aqueles que têm a responsabilidade da fala, da palavra no ambiente espírita. Que cada um de nós, Jesus, possamos ter em Ti o nosso modelo, o nosso guia, e não sugestões de espíritos que muitas vezes não se compraz com Teu Evangelho, que querem desvirtuar, que quer causar cinzânia. Jesus, ampare todos nós, ampare os dirigentes e coordenadores de casas espíritas que estão pelo mundo afora. Que todos possamos, Jesus, ter muita cautela e muito cuidado na nossa fala. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.